E aí, galera, tudo bem com vocês? Bom, hoje vamos dar continuidade à aula falando do tema de equações do segundo grau. Bom, hoje nós vamos falar sobre resolução de equações do segundo grau, tudo bem? A resolução das equações incompletas e das equações do segundo grau completas. Bom, as incompletas são aquelas onde um dos termos está zerado. Nesse caso aqui, o A vale 3, o C vale menos 12 e o B vale 0. Então, essa equação é incompleta. O coeficiente B vale 0. Nessa equação, o coeficiente C vale 0. Eu tenho A valendo 1 e B valendo 7. Aqui eu tenho as equações completas. Vamos falar aqui da fórmula de Bhaskara, tá? Depois. Para resolver uma equação incompleta, nós já temos aí na aula passada que eu posso resolver usando equações produto. Ah, professor, aqui então eu vou fatorar. Beleza, vamos fazer isso daqui a pouquinho. Mas e aqui? Eu não consigo tirar a raiz quadrada. Isso não é a diferença de 2 quadrados. Não, realmente não é. Mas eu consigo simplificar isso fazendo da seguinte maneira. Eu vou isolar o x ao quadrado. Então, o menos 12, ele passa para o segundo membro, somando. Então, simplesmente eu vou ter que 3x ao quadrado igual a 0, mais 12, que é 12. O 3, nesse caso, que está multiplicando, ele passa dividindo. Então, x ao quadrado é igual a 12 dividido por 3. Logo, x ao quadrado igual a 4. Nesse caso, eu posso tirar a raiz quadrada de um membro e do outro membro. Tá legal? E aí, deixa eu só explicar. A gente encontra o seguinte, que x, raiz quadrada do x ao quadrado é x, raiz quadrada do 4 é 2. Só que tem um detalhe. Esse valor, raiz quadrada de 4, é um valor absoluto, 2. Só que eu sei que se eu substituir o x ao quadrado pelo 2, o x pelo 2, eu vou ter que 2 ao quadrado é igual a 4. Só que eu tenho outro número que eu posso substituir o x, elevar ao quadrado e também dá 4. É o menos 2. Menos 2 ao quadrado dá 4. Mais 2 ao quadrado também é 4. Então, eu vou simplesmente utilizar aqui um artifício de colocar aqui fora ó, o mais ou menos. Geralmente a gente faz isso para quê? Para lembrar que tanto o mais 2 quanto o menos 2, ao substituir na equação, eu consigo resolver. Olha só que interessante, quer ver? Pega aqui o mais 2 ou o menos 2, coloca aqui. Menos 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 3, 12. 12 menos 12, 0. O mais 2 ao quadrado também é 4. 3 vezes 4, 12. 12 menos 12 também é 0. Ou seja, ambos, tanto mais 2 quanto menos 2, solucionam a nossa equação. Logo, a minha solução aqui é o menos 2 e o mais 2. Então, ao tirar a raiz quadrada, eu sei que a raiz quadrada de 4 é um número positivo, o 2. Tá? Então, esse mais ou menos, ele acompanha lá, ó, a gente coloca ele do lado de fora, só para a gente lembrar que a gente precisa aqui de envolver os valores relativos. Aqui, incompleta, mas tem x em ambos. X é fator comum. Eu vou fatorar essa expressão. Então, x ao quadrado dividido por x é x. E mais 7x dividido por x é mais 7. E aí eu vou resolver aqui como equação produto. Ah, professor, então eu vou separar. Esse cara eu chamo de 0 e essa expressão também vale 0. Então aqui eu tenho x igual a 0 e aqui x mais 7 é igual a 0. Resolve a primeira. Já está resolvido, professor. X' igual a 0. Resolve a segunda. O mais 7 está somando. Passa então subtraindo. X então é 0 menos 7. X é menos 7. Solucionou. Então, nós temos duas soluções. O 0 e o menos 7. Essa equação eu usei na aula anterior. E eu fatorei ela e escrevi na forma de equação produto. Tá, mas eu não quero resolver ela assim. Eu quero resolver ela usando fórmula de Bhaskara. E aí, a fórmula de Bhaskara, a gente utiliza duas etapas, na verdade. A primeira etapa é o seguinte. Eu vou separar essa equação, tá? E tirar tudo que tem aqui de dentro, ó, e vou chamar de delta, tá?
Então, a minha primeira etapa, primeiro, eu ponho que delta é b ao quadrado menos 4ac. Ok? Então, essa é a primeira etapa. Eu vou encontrar o valor que eu vou colocar dentro aqui da raiz quadrada. Em segundo, então, eu vou substituir esse delta ali, o coeficiente b e o a. Aí eu uso a fórmula como se fosse assim, ó, x é igual a menos b, mais ou menos a raiz do delta, b ao quadrado menos 4ac, dividido pelo 2a. Não tem como aprender essa fórmula se você não copiá-la. Então, toda vez que você vai resolver, você vai copiar. Primeira etapa, o que a gente tem que fazer? Encontrar os coeficientes. Coeficiente A vale 1, coeficiente B vale menos 6, coeficiente C vale 9. E acabou. Agora eu vou olhar só para cá, ó. A, B e C. Por quê? É com eles que eu vou substituir. São só letras. Então, aqui, ó, delta B ao quadrado menos 4AC. 4AC significa 4 vezes AVC. Então vamos lá, vamos substituir. Delta então é B ao quadrado. Aqui, ó, não vou olhar na equação mais não. Ó. B vale menos 6, então é menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Atenção, a sua expressão algébrica agora virou uma expressão numérica. Resolve a potenciação primeiro. Então aqui dá 36 positivo. Resolve o produto. Posso resolver até tudo de uma vez, ó. Menos 4 vezes 1 é menos 4, vezes 9 menos 36. Então eu tenho que delta vale 0. Não tem problema não, vou te mostrar por quê. Então, x é a fórmula de Bhaskara, é menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Tem que copiar a fórmula. Se não copiar a fórmula, não aprende ela, tá? Copia ela, agora substitui. Ao substituir, x é igual a menos b, delta aqui, ó. Olha o b, ó. Você já deixou ele em destaque. Então é menos o b, menos 6. Mais ou menos a raiz de 0, que é o delta, sobre 2a é 2 vezes 1, 2a. X então é igual a mais 6, mais ou menos 0 sobre 2. Professor, que mais ou menos é esse? Quer dizer que é um aproximado? Não é isso. Esse mais ou menos, gente, é esse aqui, ó. Lembra que eu falei que a gente tem que usar valores relativos? Então ele coloca o mais ou menos aqui porque ele já está considerando a raiz com valor positivo ou valor negativo, porque o menos 2 ao quadrado é 4, mais 2 ao quadrado é 4. Então ele já está colocando ele aqui, ó, mais 2, menos 2. Então ele já faz isso na fórmula. Aí eu tenho que resolver então separadamente. Quer dizer que eu tenho x' e x duas linhas. Tá? Vou só criar um pouquinho mais de espaço. Então eu tenho 6 mais 0, 6. Sobre 2, 3. 6 menos 0, 6. Sobre 2, 3. Você vai lembrar, ou assistir de novo o vídeo anterior, que a raiz, a solução dessa equação é o 3. Solução é só o 3. Tá? Então, repetiu ele nos dois, significa que x' é igual a x duas linhas, então o valor aqui é o 3. Se você substituir, ó, 3 ao quadrado, 9. Menos 6 vezes 3, menos 18. 9 menos 18 mais 9. 9 mais 9, 18. 18 menos 18, 0. Você soluciona a equação. Tá? Então, para saber se o valor dado é a raiz da equação, você substitui ela na fórmula e esse resultado tem que dar 0. Fechou. Prova real. Aqui, mesmo esqueminha. Vamos fazer tudo do 0, tá? Então, A vale 1, B vale 4, C vale 3. Equação completa. Vou usar a fórmula de Bhaskara. Primeira etapa, delta. Então, delta é B ao quadrado menos 4AC. Só substituir e resolver. Então, delta é 4 ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Vou colocar aqui o resultado aqui do lado para ganhar espaço.
4 ao quadrado é 16. Menos 4 vezes 1 vezes 3, menos 12. Então, delta vale 4. E chegamos no valor de delta. Só passar um risco aqui para a gente poder separar. Tá? Primeira etapa da segunda etapa. Segunda etapa, vou substituir então menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Então, x é igual a menos b menos o 4. Sempre eu substituir com o sinal de menos, gente, coloca um parênteses, ok? Sempre eu substituir o b ao quadrado, utilize parênteses. Aqui o 4 era positivo, né? Mas é bom colocar o parênteses. Mais ou menos a raiz do 4 sobre 2a é 2 vezes o a, 2 vezes 1. Atenção, não coloque 2 direto, porque pode ser que o a tenha outro valor. Então vai ser 2 vezes esse outro valor. Tá? X então é menos 4 mais ou menos a raiz de 4, 2 sobre 2. E aí você resolve, ó, x', x duas linhas separadamente. Um é o mais e o outro é o menos. Então, menos 4 mais 2. Menos 4 mais 2, menos 2. Sobre 2, menos 1. Menos 4 menos 2, somou, ó. São duas dívidas. Menos 4 menos 2 é menos 6. Sobre 2, menos 3. Então, você chegou nos dois resultados, ó, o menos 1 e o menos 3. São duas raízes que solucionam essa equação. Então, a nossa solução é o menos 1 e o menos 3.